Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas e 5 minutos. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de teores de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça me foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo
para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, as quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, e se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 32. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem de perto e de longe e que sempre estão ligadinhos conosco. Muito obrigado por você estar do outro lado. E juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Daqui a pouco mais o evangelista irmão Elia Uller estará conosco. Está agora no Templo Sede ministrando essa aula. E o irmão Ricardo Mendonça está fazendo discipulado também na Igreja Sede. E daqui a pouco também estará conosco. Na técnica de som, já estava ali o irmão Will, já deixando tudo pronto, arrumado. Pai do Senhor, irmão Will, que Deus abençoe. E quero deixar um abraço também ao José de Assis, conhecido como Monzeca. Deus abençoe. Ontem esteve ali em casa e pediu para mandar um alô. Então estou mandando um alô agora. Que Deus abençoe e que prospere e que dê saúde. Também o irmão Jorge, a irmã Max, a irmã Edi, que esses tempos eu estive na casa deles. Estava ali, ligadinho, através da rede social, vendo tudo. Que Deus abençoe vocês. E saúde e paz, que é a melhor riqueza que um ser humano pode ter nos dias atuais. Paz de espírito, no mundo conturbado, no mundo que em guerra, onde homens contra homens, e hoje você ter essa paz de Cristo em seu coração. Como ele disse, não vos dou como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz. Então que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar para dar início a mais a escola bíblica dominical. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e através do sangue vertido na cruz do Calvário, nós adentramos a tua presença para te louvar e te agradecer e dizer que não há outro Deus além de ti, um Deus que trabalha por aqueles a quem tu ama. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque tu estás conosco. Obrigado pelo dom da vida e o dom da salvação.
Deus, eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. E muitas das vezes nós nem percebemos o trabalhar e o agir de teu ao nosso favor. Muitas vezes nós não entendemos, mas que tu estás a todo momento cuidando de nós. Deus, nos ensina, Pai, a guardar a nossa boca, Pai, a guardar os nossos olhos, a guardar os nossos ouvidos, para que possamos falar aquilo que te agrada, ouvir, Senhor, aquilo que nos traz vida, e ver, Senhor, a beleza daquilo que tu tens feito, através das eras, tudo aquilo que tu construiu com o poder da tua palavra, e tudo aquilo que o teu Filho amado fez por nós naquela cruz do Calvário e que nos dignificou. Deus, eu oro pela nação da Venezuela, Senhor. Quando cheguei aqui, o irmão Will estava vendo a reportagem também, Senhor, e todos, acredito que no Brasil, estejam acompanhando. Quantos irmãos, Senhor, vivendo naquela nação e debaixo de uma opressão maligna, Pai. A fome, a miséria, o desespero. Porque um dia, Senhor, eles acreditaram, Pai, em uma palavra de uma pessoa que dizia que tudo iria mudar se ele estivesse no poder. Mas Deus, tudo aquilo era mentira, Pai. E hoje nós vemos o resultado. Hoje nós vemos a agonia de um povo e que precisa de uma intervenção tua, Senhor. Deus, estende as tuas mãos, Senhor, sobre aquela nação. Deus, e salva, liberta, muda a história daquele povo, Senhor. Como o salmista um dia, Pai, falou no Salmo, Senhor, apressa-te em livrar aquele povo. Deus, abençoa cada irmão, Senhor, que está na escuta, esse que está no hospital, traz a cura, Senhor. Esse irmão que talvez esteja em um presídio atrás das grades, mas que lá dentro ouviu a tua palavra e se converteu. Deus, que ele possa ser um canal, um instrumento nas tuas mãos naquele lugar. E que venha, Senhor, através dele a tua palavra sendo manifestada e vindo salvação. Deus, essa mãe aflita pelo seu filho, seu pai. Deus, a nossa lição hoje, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais. Deus, e que possamos compreender isto. Que o teu Espírito Santo cada dia possa nos iluminar, Senhor, e possamos compreender como devemos lutar, Senhor, e quais as armas que devemos usar no momento certo e na hora certa, para desfazer as obras do diabo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Hoje, a nossa lição de número 8, dia 24 de fevereiro de 2019. Hoje é o último domingo do mês de fevereiro do ano de 2019. Parecia ontem, primeiro do ano, né, irmão Will? Já estamos encerrando o segundo mês. O tempo, ele parece que voa muito rápido e nós não percebemos. Talvez muitos de nós, a maior dificuldade do ser humano hoje talvez seja usufruir do tempo presente. Temos tantas ocupações que acabamos não usufruindo do dia de hoje, que é o presente. Então que viemos nos despertar e ver o que realmente é importante. Hoje, dia 24 de fevereiro, a nossa lição, o tema principal é batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Então a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nós vamos ver no decorrer da lição o que o escritor, o autor, queira nos passar. O nosso texto áureo, para você que não tem a lição e quer acompanhar,
se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, e que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são as mesmas armas que o mundo usa para tentar destruir uns aos outros, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por trás das aparências, há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Nós vamos ver que há níveis de batalha espiritual. Há a batalha espiritual que nós enfrentamos contra nós mesmos, aquilo que o inimigo muitas vezes tenta colocar diante de nós para tropeçarmos. Há a batalha que o inimigo tem contra a igreja e nós somos a igreja e precisamos lutar contra isso também. Há os níveis de batalha e que tentam nos destruir. E nós vamos ver no decorrer da lição. Quando eu estava conversando com o irmão essa semana, o irmão... Nós conversando sobre Isaac. E ele trouxe algo interessante. O irmão Lucier Freitas, evangelista também. E ele colocou sobre Isaac, que no tempo de Isaac era o comum entre aqueles povos, se você cavasse um poço e alguém tomasse, você ia guerrear contra aqueles homens que tomaram aquilo que era seu. Era normal você fazer guerra, lutar e retomar aquilo de volta. Agora Isaac, ele já age diferente. Isaac agora ele deixa aquele poço que ele cavou, que deu água, para aquelas pessoas que o tomaram, e ele vai cavar outro poço. Ele vai estabelecer um outro nível de convivência e de relacionamento. Ele vai destruir a forma como aquele povo agia e pensava, e agora estabelecer uma nova forma. E ele cava outro poço e outro poço. Ele consegue se relacionar, ele consegue conviver no meio de um povo perverso e se estabelecer ali e prosperar. Porque as suas obras, o seu jeito de ser, era aquilo que o próprio Deus já vinha trabalhando dentro dele e ele começou a se estabelecer naquela terra. Então, muitas vezes, a nossa forma de agir tem que ser diferente. E com aquela forma como Isaac agia, destruiu o poder daqueles homens. Eles não fizeram guerra contra Isaac. Isaac conseguiu daí e, na paz, prosperar. Então devemos refletir como é que os homens de Deus na Bíblia, isso que foi escrito, e como propriamente está escrito, é para nosso proveito, como eles agiam, e eles prosperaram, e eles venceram no meio de dificuldades. Irmão Eliel, o evangelista irmão Eliel já está conosco? Pai do Senhor, irmão Eliel, já quente. Pai do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor Will, na técnica de som, e paz do Senhor, meus irmãos, queridos, amados. Obrigado por estarem ligados conosco. E essa palavra não é contra a carne e sangue, ela é muito importante. Então convidamos você a ficar conosco até 11h30, porque é de uma importância extraordinária. Para mim essa aula vem repetindo já, porque eu dei essa aula no Balneário, lá no estúdio da rádio. É uma pré-aula, né? Uhum. Essa mesma aula, depois eu dei ela na quinta-feira na igreja do Mevan, e agora dei ela ali na igreja. E agora aqui de novo. É a quarta vez. Meu recorde. Então nós temos aí uma síntese, né? Olha o risco de não errar, né? Claro. Se eu errei lá, eu já tenho que ir consertando até. A nossa leitura bíblica em classe é Efésios, a carta de Efésios, capítulo 6, verso 10 e verso 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então tem níveis aí, irmão Eliel. Sim. Não é um tipo de guerra que devemos guerrear. Existem as guerras em nossos relacionamentos,
que devemos saber vencer. Existe a guerra do inimigo contra a igreja, que devemos saber, né? Às vezes uma palavra lançada no meio, ou uma calúnia, algo que alguém coloca, e a gente acaba disseminando. Hoje tanto aí tá os fake news, que a gente precisa saber de onde é que vem a informação e para onde é que aquilo vai levar, para que a gente não acaba como aquilo que você falou no templo sede. Você mirar no diabo e acertar no teu irmão. E aí você tá pecando, porque pecar é isso, é errar o alvo, né? Você mirar em algo e você acertar em outro. Isso é a palavra pecado, né? E considerando também que, já que vamos falar sobre Efésios 6, a carta ela tem o seu contexto histórico em Atos 19 e 18. Então, se alguém quiser se aprofundar mais no contexto histórico da formação da igreja em Éfeso, é importante estar olhando ali Atos 18 e 19. Né? Porque até tem uma carta para essa igreja, para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, que já é quase no final do século lá. Então, é bem importante a gente fazer uma olhada no todo, embora não dê tempo de fazer isso aqui, né? Porque a gente vai se concentrar em Efésios 6, mas é bom olhar isso aí quando puderem, né? O tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago nesse período entre o início e o final da jornada da igreja. Então a guerra vem sempre, nunca parou. Ele já perdeu o principal, sabe que já foi destruído, mas ele tenta destituir o máximo possível de irmãos ou da humanidade que ele possa destruir com as suas astúcias. Tem um amigo meu, o presbítero Sérgio, ali da Escola Bíblica Dominical de Balneário, que ele diz que a igreja ela não é um mero hospital, ela é um exército, né? E isso faz da igreja uma igreja que vive em constante batalha, né? Então, assim, todo o exército tem o pronto-socorro, né? Tem. A igreja também é o pronto-socorro, mas não só. Entende? Também mas não só. Porque vai para o pronto-socorro, melhorou, volta para a batalha de novo e a batalha segue. Não é? A gente vai ganhar algumas batalhas, né? Com Jesus todas elas, mas a guerra ela continua. A guerra para nós acaba com a morte ou arrebatamento. E as batalhas elas vêm na sequência, em todas as áreas, não tem descanso. O que a gente precisa é resistir firme na fé, como diz a Bíblia. Irmão Ricardo Mendonça já está conosco, presbítero irmão Ricardo Mendonça. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano. Irmão Elia Uller, já falamos hoje de manhã. Irmão Will, Deus abençoe. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí do outro lado do rádio e que possa nos ouvir e também nós venhamos a aprender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Amém. A inclusão do tema é no final da epístola. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação da doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã na vida cristã, mas de repente o apóstolo Paulo nos surpreende como no demais, encerrando a epístola com um assunto de vital importância: a luta contra o reino das trevas. No demais, o apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão. Isso porque é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outro lugar. 2 Coríntios 13:11 vimos isso. 1 Tessalonicenses 4:1. Essa expressão aparece traduzida como quanto ao mais na Nova Almeida Atualizada e finalmente na tradução brasileira. Mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. Gálatas 6:17. Que diferença isso faz? Muita. No caso do verso 10, a ideia é que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo.
Deste modo, o tema é atual e a luta da igreja continua contra as hostes infernais. Às vezes nós ficamos presos, muitas das vezes, com a guerra de quando Satanás tentou muitas vezes tentar Jesus, nós ficamos somente ali do deserto, porque é onde fica mais explícito, né? Sim. Mas não foi só ali. Tem um ponto quando ele pergunta aos discípulos: que dizem que eu sou? E é onde diz: tu é Elias, tu é profeta, isso, aquilo. E Pedro vem e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus diz para ele assim: olha, Pedro, não foi carne nem sangue, mas o próprio Pai te falou isso pela tua boca. Já logo em seguida, quando Jesus começa a revelar as coisas futuras, o que iria acontecer, e alertá-los para que, quando acontecesse, eles soubessem como agir, não entrassem em desespero, o próprio Pedro já diz: Senhor, tem misericórdia, não deixe que isso aconteça. E Jesus não repreende Pedro, ele diz: para trás de mim, Satanás. Tu é pedra de tropeço. A mesma boca que foi usada pela parte de Deus, a mesma boca se deixou usar pelo inimigo. E Jesus sabia que aquilo ali não era do apóstolo Pedro, mas o próprio Satanás tentando induzir. Então era a guerra. Nós vimos também nos gregos, quando Jesus firma o coração para ir a Jerusalém, os gregos vêm até Filipe, é outra tentação. Então nunca para, é sempre uma guerra constante, devemos estar alerta com isso. É que, na verdade, remar contra a maré segue, é esforço, né? Ou contra a correnteza. Então, é um exercício diário. Então, quando Paulo diz essa expressão assim, ó, no demais, ele está dizendo daqui para frente, ou de agora em diante, vai funcionar assim. Então, não tem por que se gabar de não ter luta, não é? Como eu usei o exemplo aqui, alguém disse assim: eu não sei por que tem gente que passa tanta luta no casamento. Eu não tenho luta no casamento, né? O irmão dizia assim: não tem luta. Mas na verdade a mulher dele mandava e ele só obedecia. Então não existe luta, porque ele não se chocava de frente nela, ele só respeitava e obedecia. Então quando a gente obedece à vontade da carne, não tem luta. Vai guerrear contra que vontade? Se eu estou fazendo a vontade da carne, vai guerrear contra que desejo? Agora, quando a gente diz assim, ó, não, isso eu não quero, e dá prazer, eu começo numa luta espiritual. Aquilo que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí aquilo que não convém, eu sei que eu posso, só que eu não quero. E porque eu não quero, eu sou tentado a querer. Porque alguém está tentando me iludir, e a gente sabe quem é que está por trás dessa tentação: o próprio Satanás e os demônios. E o que eles fazem? Ele obriga a gente a pecar? Não, ele mostra aquilo que a gente gosta. Ele coloca situações para a gente ser tentado. E aí a gente faz as nossas escolhas, porque nós temos volição, capacidade de escolhas, e ninguém é tentado por Deus, e ninguém pode dizer que não resiste à tentação, porque a Bíblia diz que com a tentação vem o escape. Então é possível que a gente resista, sim, porque o Espírito Santo é poderoso para nos ajudar a vencer qualquer tentação. Glória a Deus. Eu ia dizer mais ou menos isso aí mesmo que o irmão Eliel disse, só que tem uma coisa. Não, já vou passar a palavra para o irmão Fabiano. Eu estou determinado a lutar contra as trevas. E tem crente que não está determinado a isso. Então, de repente, eu vou passar por mais luta do que ele. E ele vai dizer: puxa vida, aquele irmão lá passa tanta luta, tantas intempéries na vida dele, e eu estou aqui, ó, não tem luta nenhuma. Mas também não é determinado, não defende o evangelho, não defende a causa de Cristo, não procura se inteirar da necessidade do povo de Deus, porque nós que somos presbíteros aqui, ó, nós três aqui, ó, nós somos obreiros. E Deus coloca no nosso coração essa vontade, esse querer de que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, que as pessoas recebam a oração da nossa parte para uma cura divina, para uma libertação, né? E que nós tenhamos uma palavra de conforto, de consolo para dar para os crentes. Assim são os obreiros. E, logicamente, estamos combatendo contra o mal e vamos receber retaliações. É o que o irmão Eliel disse. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 10, parte B. Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Paulo empregou voz passiva para fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano,
mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder é um energético, pleonasmo, figura de sintaxe, pela qual se representa uma ideia com outras palavras, para proporcionar elegância ou reforço à expressão, usado aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém do Espírito Santo, Efésios 3:16. É a atuação da Trindade na vida da igreja. Mulher? Fortalecei-vos no Senhor, ponto. E na força do seu poder. É uma repetição. É uma repetição. Fortalecei-vos no Senhor, claro, na força do seu poder. A ideia é repetida, mas as palavras são colocadas em uma ordem diferente. O que é isso? Isso é pleonasmo literário. Porque é uma figura de linguagem. Por exemplo, os pleonasmos viciosos que a gente vê hoje, quais são? Os mais comuns. Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Né? São pleonasmos viciosos. Mas esse pleonasmo ele é literário, porque é uma repetição. O Gênesis lá, onde fala sobre o copeiro. E o copeiro Mor não se lembrou de José. Antes, esqueceu-se. Ele esqueceu? Esqueceu. Mas por que diz não lembrou? Ele não lembrou, antes se esqueceu. Por que essa repetição? Porque é importante que o leitor do Gênesis entenda a importância e coloque isso em algum cantinho da sua mente, porque lá na frente vai fazer toda a diferença a lembrança do copeiro, porque ele vai lembrar. Quem escreveu já sabia da história, então não lembrou, antes se esqueceu. A mesma coisa em Juízes 13, quando fala da mãe de Sansão. Ela era estéril e não gerava filhos. Porque se ela era estéril, é claro que ela não gerava filhos, mas a repetição é porque ela ia gerar. E esse nascimento ia originar Sansão, que seria um dos homens mais famosos do Antigo Testamento, libertador de Israel. A outra coisa que ocorre, muita repetição, é capítulo 1 de 1 Samuel. E Ana era estéril, e Ana não gerava filhos. E Ana, Deus cerrou sua madre. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana chorava porque não tinha filhos. Essa repetição insistente, por quê? Porque quem está escrevendo é o filho desse nascimento de uma mulher estéril. E essa Ana, que é estéril, ela vai gerar o próprio escritor, que é Samuel. Por isso que ele enfatiza tanto isso. Por isso que é importante a gente entender essa figura de linguagem. Quando a gente vê isso acontecer na Bíblia, é proposital. É uma repetição que vai trazer mais clareza. Ricardo? Eu quero só dar uma pincelada num assunto aqui, porque o terceiro tópico do primeiro capítulo, eu quero que o irmão Eliel comente, certo? Eu acho que é propício para ele, e nós vamos aprender. É sobre fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando é que eu comecei a me fortalecer no Senhor, irmão Eliel, irmão Fabiano? Quando eu aceitei a Cristo, certo? Comecei. Então foi colocado um caminho diante de mim. Um caminho diante de mim. Eu peguei e dei o meu passo em direção a esse caminho que eu queria trilhar. E o comentarista diz que não se trata meramente de esforço humano, mas da completa dependência do Senhor. Certo? Então eu acho assim, o que eu sou verdadeiramente como crente, o que eu pratico, o que eu aprendi e o que eu faço um esforço para praticar hoje é tudo por causa da vontade, do querer de Jesus na minha vida. Eu simplesmente dei o primeiro passo, né? E me coloquei à disposição. Porque não tem esforço humano nisso aí. Humanamente falando, eu não poderia receber essa força, me esforçar desse jeito, muito menos ter o poder de Deus comigo. Porque Ele opera em nós tanto no querer como no efetuar. Então, quer dizer, nós temos que entender isso aí, certo? E parar com esse negócio, porque tem gente que se autoflagela, irmão Eliel. Eu não consigo. Não, comigo é diferente. Como é que o meu Eliel já é evangelista e ele vai ser pastor e eu não saio do lugar e eu não consigo? Porque eu tento, eu me esforço. Ele já usa até o português, claro, né? Eu me esforço. Eu faço. Eu. Então a gente tem que entender que o versículo aqui está dizendo de um fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. É por Ele, para Ele, tudo que depende de nós, unicamente entender isso e nos colocar à disposição de Deus para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Amém. O emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos
que merece atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas com o propósito de enfatizar a afirmação. Aqui encontramos: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nessa anáfora, a preposição grega prós, contra, é usada 5 vezes para reforçar a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas como muitos pensam, a prostituição e o crime, mas principalmente no reino das religiões, trata-se, pois, de uma batalha espiritual. Tem umas figuras aqui interessantes. A anáfora é isso que está aqui no texto, que é a repetição. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestade, contra príncipe. Tá a palavra contra sendo repetida várias vezes para dar ênfase de tudo que está do outro lado e nós vamos daqui para lá. Então isso chama-se anáfora, a repetição de uma expressão dentro da frase. A mesma palavra, o mesmo som, sendo repetido de uma forma insistente para dar ênfase a respeito de uma guerra ou de uma batalha, que é o que está aqui. Então existem muitas figuras de linguagem e a gente vê pessoas que dizem: não, eu não gosto de interpretação bíblica, eu acho que Jesus só dá no joelho, é orar e Deus dá. Bom, você pode até pensar isso, mas uma coisa você não pode negar: a Bíblia que você segura na mão é o resultado de um trabalho exegético. A Bíblia que você tem nas mãos é, queira você ou não, uma interpretação da Bíblia. Por quê? Porque os tradutores tiveram que escolher a palavra para colocar aqui que tivesse uma equivalência no nosso tempo, no nosso idioma e no nosso mundo. Por que que assim, por exemplo, a palavra ósculo santo foi traduzida na linguagem formal, que é o beijo no rosto na cultura daquele tempo. Se fôssemos traduzir para o nosso tempo, teríamos que ser saudar um ao outro com um aperto de mão. Por quê? Porque está relacionado à nossa cultura e nosso costume. Para tornar isso de uma forma mais dinâmica, é o que equivale dizer. Por exemplo, nós temos também essa é a anáfora, mas tem também uma palavra parecida que é a diáfora. E a diáfora é a repetição da palavra dentro da frase, a mesma palavra com o mesmo som, só que com significados diferentes. Por exemplo, aquele trocadilho que o pastor Jordão sempre usava aqui, que não há rei como Acabe, que não se acabe como Acabe se acabou. Então, a palavra Acabe, ela está sendo escrita e pronunciada basicamente da mesma forma, né, com exceção do substantivo próprio, que é maiúscula a primeira letra, mas o mesmo som, a mesma escrita, só com significados diferentes. Não há rei como Acabe, a pessoa. Isso. Que se acabe é o verbo acabar. Como acabe é a pessoa. Se acabou, o verbo ali conjugado, né? Que é conjugado o verbo acabar. Então a gente vê que é a mesma palavra, a mesma expressão, só com sentidos diferentes dentro da mesma frase. Isso é diáfora. E tem antítese também, que a antítese pega uma passagem desse lado, desse outro lado uma outra, que aparentemente se contradiz e ela é colocada uma frente à outra para dar ênfase. Então, quando você lê sobre a proibição da bebida alcoólica em Provérbios, onde a mãe de Lemuel aconselha ele, diz, não é próprio dos reis, Lemuel, ser dado ao vinho, um pouco mais adiante ela vai dizer, dê vinho para os amargurados de espírito, para que beba e se esqueça do seu problema. O que é isso? É antítese. Antítese você coloca duas ideias frente a frente que se opõem, mas tem uma relação. Quer dizer, se você quer ser nobre e ter característica de um rei, não beba. Porque quem bebe é quem vive amargurado e jogado pelos cantos. É isso que ela está dizendo. Ela não está dizendo assim, agora pode beber que está liberado. É antítese. E não vos conformeis, mas transformai-vos. Então, conformar é o oposto de transformar. Porque quem se conforma, não se transforma. E quem se transforma é porque não se conforma. Então, transformar é algo que partiu de um inconformado. Você primeiro fica inconformado. Então a Bíblia diz, não vos conformeis. Só que não adianta só ficar inconformado. Diz, eu não me conformo, irmão Eliel. Eu não me conformo com isso, eu não me conformo com aquilo. O que você tem feito a respeito disso? Eu só não me conformo e eu fico inconformado. Né? Estou inconformado que a igreja não ora, mas você ora. Eu estou inconformado que a igreja não faz isso, mas você faz.
Estou inconformado com as injustiças. E você pratica a justiça? Eu estou inconformado que ninguém me visita. Você visita? Né? Porque todo inconformado ele tem que partir dessa estagnação para uma transformação. Isso é antítese. Existe o eufemismo também quando a Bíblia vai suavizar uma expressão. E Saul entrou na caverna a aliviar o ventre, ou então a cobrir os pés. A gente sabe que ele foi fazer o que a gente faz no banheiro, mas a Bíblia vai usar um eufemismo. Por quê? Aí a gente não entende por que Saul não viu os homens de Davi dentro da caverna. É simples. Ele saiu de um lugar claro, entrou num lugar escuro. E nesse lugar escuro, ele foi fazer suas necessidades. Ele fez o que todos nós faríamos. Fica olhando para a porta com medo de alguém entrar. Isso. Então, ele continua sem enxergar em volta. Por isso que Davi e seus homens estavam ali. E o Abisai disse para Davi, deixa eu matar ele, eu dou um golpe só. E ele nem se mexe mais. E Davi diz, não é assim que se conquista um trono. A gente não mata o rei, a gente deixa ele vivo e quando Deus quiser coloca a gente lá. É assim que a coisa funciona. Então, existem muitos casos assim, como por exemplo Raquel quando estava sobre o animal e que Labão disse para ela, desce que eu vou te revistar. Ela disse, estou no costume das mulheres. Todo mundo sabe que é menstruação. Mas a Bíblia usou uma expressão que suavizou. E tendo já Sara deixado o costume das mulheres. Quem é que não sabe que está relacionado ao ciclo menstrual? Certo? Mas a Bíblia usou uma figura de linguagem. E existem outros mais, né? Que são importantes para a gente entender o texto bíblico. Eu quero fazer uma pergunta pro irmão Eliel. É sobre assim, sobre a antítese que você estava dizendo aí. Quando a Bíblia diz assim, não seja demasiadamente santo, porque destruirias a ti mesmo. E depois diz assim, sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Está incluído aí nessa palavra? Não totalmente, mas assim, quando eu sou demasiadamente santo, eu estou firmado na minha santidade. Eu não sou fonte de santidade. Isso. A fonte é Ele. Quando a Bíblia manda ser santo, dá o padrão, como Ele. Então, às vezes, a pessoa se gaba de ser santo, mas é como si mesmo. Só que ser santo não é ser perfeito. Então, tudo que é tudo que é demasiado, porque o texto diz, não seja demasiadamente justo e tal, porque as pessoas às vezes querem, santo no caso, né? As pessoas às vezes querem levar ao pé da letra e não reconhece que tem falhas. Da humanidade, né? Lógico, porque por mais santo que você seja, meu irmão, admita que você é falho. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós e somos achados mentirosos. Então, o demasiado é aquele que se acha em si. Mas nós não somos a fonte é Cristo. Se a fonte jorra em nós, é porque está ligada nele. Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Isso, muito bem explicado. Né? Dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas da humanidade é real e indiscutível. Mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa sessão. Não pode haver vitória sem ajuda divina. E é esse o apelo apostólico. Então o apóstolo emprega uma metáfora militar. Porque o exército ele não tem só uma fonte de batalha, um termo de batalha, um tipo de batalha. Existem várias. Sim. E ele tem que se preparar. Estratégias diferentes. Estratégias diferentes. E ele tem que saber disso. E também ele tem que saber se resguardar e se cuidar também. Porque não adianta você ir para o fronte de batalha e você não conhecer o clima. Foi o maior erro de Hitler quando entrou na Rússia e não se apercebeu com o inverno russo. Não foi a Rússia a maior inimiga dele. Foi o clima. Sem falar no atoleiro, né? Que os tanques alemães não estavam preparados para aquele tipo de solo. De solo e atolaram. E não conseguiram chegar até onde queriam. E aí foram derrotados por usar a estratégia errada, ou o modo errado. Porque a esteira do T-34 era uma esteira muito mais larga. Passava no banhado assim, E os blindados alemães eram estreitinhos. Eles eram mais rápidos, mas era para terreno seco, né? Sim. Não para terreno lamacento. Então a gente tem que saber o que nós estamos lutando e de que lado a gente está. Por isso que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí depois vem a vírgula, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então existe um primeiro tópico ali. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então... saiba de que posição é a sua na batalha e que tipo de batalha você está lutando.
Então devemos cuidar muito disso. Irmão Eliel, irmão Ricardo? Não. Somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de, sozinho, enfrentar os demônios e ser vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. Marcos 1, 23 ao 26. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. Irmão Ricardo? O irmão Fabiano falou aí sobre... E a palavra fala, e Paulo emprega ali uma metáfora militar. Eu fiz exército quando tinha lá ia completar 19 anos, né? Você alista no ano que faz 18 e serve no ano que faz 19. A gente vê, né, eu recebi várias instruções sobre o conhecimento que a gente tem que ter do inimigo. A gente tem que conhecer o inimigo. Eu já conversei com crentes que, quando falavam, conversando assim, uma conversa sobre Bíblia e outras coisas mais, eu disse que a gente tem que conhecer Jesus, certo? Mas tem que conhecer o diabo também. E fui refutado por isso. Não, eu não quero saber de Satanás, eu quero ver o que Jesus tem para mim, as promessas, as bênçãos. E eu seguindo o exemplo de Cristo, para mim basta. Tudo bem, não é uma posição ruim não, mas a gente tem que conhecer o inimigo. Por isso os grandes exércitos do mundo, Hitler, Mussolini, como foi falado aqui, eles tinham os espias dele. Sim. Josué enviou os 2 espias. Por quê? Para sondar, para ver como era o inimigo, como vivia, como lutava, né? Conhecer até a personalidade do inimigo, se puder, conversar com ele, ver, ele é sanguíneo, ele é colérico, como é que ele age? Se você refutar alguma palavra dele, como que ele age com você? E assim a gente aprendia lá com o sargento, né? Em conhecer bem o seu inimigo. Por quê? Porque nessa luta, para começar, você não está sozinho. Você não vai lutar sozinho, enfrentar demônios e sair vitorioso. Outra coisa, às vezes, meus irmãos, a gente está numa luta e por um orgulho nosso, né? A gente está numa batalha terrível travada. Por um orgulho nosso, ou vamos dizer assim, ó, por orgulho meu, eu fico com vergonha, com receio de pedir ajuda para o irmão Eliel, de pedir ajuda para o irmão Fabiano, certo? Aí tem aquela palavra na Bíblia, irmão Eliel, que como o ferro com o ferro se afia, assim o homem seu amigo. Você com certeza vai ter uma resposta e um modo de agir contra o inimigo nessa batalha que eu estou passando, que vai resolver o meu problema. Sabia disso? E eu estou lá tentando lutar. Por isso o comentarista foi muito vitorioso em botar esse assunto aqui. Porque lutar sozinho. Você não pode, irmãos. Por isso Jesus, quando os discípulos voltaram, Senhor, nós não podemos expulsar aquele demônio lá. Nós não tivemos como lutar contra eles. Jesus tinha a resposta. Tem carta de demônio que só era expulsa com jejum e oração. Quer dizer, Jesus, eles não sabiam disso. Estavam lutando uma milícia certa. Estava fazendo certo. Estava lutando contra as hostes infernais, contra o reino das trevas. Estava lutando certo. Mas não sabia como. Eles não tinham jejuado, não tinham orado. Jesus voltou. Foi Jesus que abriu a mente deles. A Bíblia não diz, né? Se diz, eu não me lembro. Que eles jejuaram e oraram e foram lá de novo. A Bíblia não diz, acho que não diz, né? Mas, com certeza. Ou então foi um ensinamento para aqueles dias. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes, meu querido, quem vai estar com a palavra, quem vai estar com a sua vitória, ou vai te dar uma estratégia de luta, de guerra, vai ser o teu irmão, vai ser o seu pastor, vai ser o seu dirigente, vai ser a pessoa que Deus colocou no seu caminho, certo? E isso é divino, por quê? Deus está falando conosco. Você não ganha tudo sozinho, não. Né? Você não é o bambambam. Você não é a cerejinha do bolo. Não é. Você não é. Vai chegar a hora que você vai ter que recorrer a alguém, certo? E isso é um princípio bíblico, por quê? Porque senão muitos homens de Deus
muitos crentes, muitas mulheres de Deus teriam se sucumbido, teriam se acabado, teriam acabado numa situação terrível e deplorável, se não tivesse recorrido, né, aos irmãos ou um líder espiritual, né, mesmo uma pessoa que ame, que goste dele, e que esteja com vontade de ver a sua felicidade e a sua desenvoltura e o seu crescimento, tanto ministerial e na vida espiritual. Amém. O revestimento completo da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo da Septuaginta. Usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Vimos isso em Juízes, capítulo 6, verso 34. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque. Uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda a parte. Eles dominavam todo o império, né? Império Romano. E lá estavam as legiões ou partes de soldados cuidando e resguardando para que nenhum inimigo entrasse e diminuísse o império, e sim que o império propagasse. Léo? Esse assunto aqui de armaduras será o assunto de domingo que vem, que é o capacete, a couraça, o cinto, o calçado, o escudo e a espada. Então, o Fabiano permitiu, eu leio o método do diabo. Sim. Que eu tenho um assunto aqui para falar bem interessante. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus, em seu poder, e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas é metodeia em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento, e cuja ideia é de esperteza, artimanha e armadilha. O Senhor Jesus dá, pelo seu Espírito Santo, todos os recursos para que o crente entenda todas essas astúcias do inimigo. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para ataque como para defesa. Então, é o método, tá certo? E é impressionante que o método, ele não mudou muito. Por exemplo, quando a gente lê a tentação de Jesus em Mateus 4 ali, vai dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas para o pináculo do templo, a palavra pináculo quer dizer o ponto mais alto do templo, né? E depois ao monte, no templo ele mandou se jogar e do monte ele ofereceu os reinos. Foi o diabo que levou para o pináculo e o diabo que o transportou ao monte. Então Jesus, ele nessa tentação, ele estava sozinho. Quando você lê Gênesis 39, na tentação de José, diz a Bíblia que cada dia a esposa de Potifar o tentava e tentava persuadir ele a deitar-se com ela. Até que um dia ele chegou e eles estavam sozinhos na casa. Então é mais uma ocasião em que o agente ou a pessoa na qual está sofrendo a tentação está só, não é? E depois a gente vê Davi, que os soldados foram para a batalha, Joabe foi para a batalha e ele ficou sozinho e passeava no terraço. Aí ele viu a mulher tomando banho. Então não mudou muito. Hoje em dia você fica sozinho na internet, aí viu a ex-namorada e aí curtiu a foto dela, né? Foi a mesma coisa. Davi olhou, viu o perfil dela, viu que ela estava online, né? E já curtiu, comentou, aí entrou no privado, já começou a conversa, e daí já mandou perguntar, depois já mandou chamar, e assim foi, mas ele estava sozinho. Por exemplo, José. Na cabeça de José, poderia ser assim, bom, eu estou só, ninguém vai ver, ela é casada, não vai contar, ninguém vai saber. Só o que ele fala para ela? Longe de mim pecar contra Deus. E quer dizer, Deus vê. É como aqueles dois meninos que um diz pro outro, eu sei onde é que tá o bolo do aniversário. Aí o outro disse assim, sério mesmo? Sério? E dá pra gente ir lá beliscar um pedaço. Ah, então vamos. Aí os dois foram. Chegou na cozinha, o que levou o outro disse assim, viu só? Não tem ninguém vendo. Aí o outro disse assim, só que Deus tá vendo. Então a fonte de tentação dele foi, estou só, não vai ter problema. Mas ele resistiu. Por ser honesto, ele vai para a cadeia, ficou mais de 2 anos preso. E por ser honesto, às vezes a gente tem prejuízo. Mas a pergunta é, quem quer o prejuízo por expressar um caráter íntegro? Né? E às vezes a gente tem prejuízo na empresa, na igreja,
né? Você falar a verdade, você ter um bom caráter. Às vezes você é deixado para o final. Só que eu recomendo aqui a todos, irmãos, que nós aprendamos a valorizar as pessoas não pelas suas habilidades, pelo que elas sabem fazer, mas pelo caráter. Porque quando você valoriza pelo caráter, você incentiva a pessoa a ser honesta. Porque não precisaria de recibo, nem de promissória, nem de nenhum tipo de papel no cartório para comprovar os contratos. Era só a palavra, eu vou pagar, eu vou tal dia. Não precisaria. Por que existem essas burocracias? Pela falta de palavra das pessoas. Então a gente deve esmerar-se por um bom caráter e valorizar a pessoa. Não é um intelectual bom, mas é uma pessoa de caráter. É a pessoa que limpa a sua casa, que pega aqueles R$100 que está debaixo do vasinho, levanta o vasinho, tira os R$100, passa o paninho e coloca os R$100 de novo debaixo do vaso. Essa pessoa deveria ser incentivada, porque é uma pessoa de caráter. Por que sempre que some coisa na casa de rico foi a faxineira, foi o faxineiro, foi o moço da limpeza? A gente sempre tem esse pensamento e a gente ouve isso acontecer. É importante que a gente pense que essa pessoa, por mais que ela esteja desprovida de algo ou de uma vida melhor, ela não vai vender a sua alma e nem tampouco negociar o seu caráter, porque isso são valores. Então é importante. Davi viu Batseba, ele poderia ter dito não, porque o que o diabo faz? Ele mostra, tá aqui, bonitona, tá aqui, bonitão, é jovem, é forte, para a mulher de Potifar. Mas ele disse não, mas Davi disse sim. Agora veja o preço que Davi pagou, leia o Salmo 51 e vamos entender, irmãos, que não vale a pena. Porque lá em Provérbios 5 diz que depois de cometer o ato, a sua vergonha nunca mais sai da porta. Deus perdoou, mas o povo lembra e fala. Não fala para você, mas cochicha. E até hoje é lembrado isso, né? Tá na Bíblia. E uma coisa interessante, irmão Eliel, não é uma coisa que eu penso, não aquilo que está escrito na Bíblia, né? Algo que eu penso, que não foi aquele único momento que ele viu aquilo, que ele olhou e viu a Betseba. Eu acredito que ele sabia que naquele tempo já vinha desejando há muito tempo. Estava ligado porque no horário, Urias, isso, porque Urias estava entre os 37 valentes, que desde a caverna de Adulão, ou desde os tempos quando Davi ainda não era rei, ele já era um amigo e já andavam junto. Então ele já sabia da moça. Nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós, pelos nossos próprios desejos. E como você falou no templo sede, existe um limite. E quando você ultrapassa aquele limite, não tem mais nada que persuade você a retornar, a voltar. Mas dali para frente você tomou a decisão, você só vai escorregando por ali abaixo. Por isso que quantos homens de Deus, que pessoas se aproximaram, ou mulheres, ou que eles viram, desejaram, e aos poucos foram entrando em um relacionamento e foram conversando e tal, e quando viram, vai às vias de fato, ou até mesmo corrupção, ou por causa de dinheiro, ou porque se alinharam para prejudicar outro, para tomar o poder. As coisas nunca são assim de vereda, de repente, mas é algo que vai se construindo dentro, e a partir do momento que você erra, você é tentado por aquilo que está dentro, você escorrega e cai. E aí acontece aquilo que o irmão Eliel falou. Tá à porta e nunca mais sai, né? Foi o que eu disse. O problema é o freio de mão, né? Ele funciona bem com o carro parado. Se estiver em alta velocidade, gente, é acidente na certa. Isso. Então depois de uma altura é difícil frear. Então é importante que a gente vá cortando já, né? Porque o crente não cai em pecado, né? Ele entra devagarinho, degrau por degrau. E vai descendo. Muitas glórias a Deus pelo comentário de vocês dois. Amém. Amém. Contra os poderes das trevas. Esse é o nosso terceiro tópico. Carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, Mateus 16 e 17, 1 Coríntios 15 e 50, e o verso 12 do texto que nós lemos, parece indicar um significado físico. Neste caso, essa combinação diz respeito à pessoa, ser humano,
que pode ser outro ou nós mesmos, em que em conflito interno, no sentido de a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmão Ricardo? Luta interna. A luta interna, eu vejo ela em dois âmbitos. Ela pode ser uma bênção na vida do crente e pode ser uma catástrofe terrível, né? Por quê? Porque se estamos bem com Deus, se temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos mostra, né? Que está dizendo aqui, ó, a Bíblia diz, né, que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai viver sempre nessa luta, certo? Por isso nós falamos aqui, e o Espírito Santo fala, e Jesus falou, que às vezes a gente tem que mostrar as nossas necessidades, os nossos anseios, pedir uma ajuda para alguém, porque é uma coisa que está dentro de você, que está lutando e guerreando. Se você não tem como se defender sozinho, peça ajuda. Peça ajuda, porque essa luta interna já destruiu muita gente, já acabou com muita vida espiritual de muita gente, não é mesmo? E quando um se opõe contra o outro, não é nada mais, nada menos do que é você, né? Tendo a base, sendo alicerçado pela palavra de Deus, você sabe como reagir, você sabe como lutar, você tem as armaduras, né, de Deus. Só que tem gente que não tem, irmão Léo. Tem gente que aquilo que a palavra diz, leva a vida espiritual relaxadamente, certo? E isso é um perigo muito grande, porque esses conflitos vão vir na sua vida. Esses conflitos vão vir no seu dia a dia. E vai ser inevitável essas coisas acontecerem, essas lutas acontecerem, certo? Mas nós recebemos essa virtude, essas couraças, esses escudos, essas espadas espirituais para lutar, para que nós não venhamos a fazer o que nós queremos. E entender o querer de Deus na vida da gente. Entender o querer de Deus na vida do crente. Entender o querer de Deus, porque o querer de Deus é que vai fazer a gente prosperar. Aquilo que Deus nos nortear, aquilo que Deus mostrar para nós, aonde devemos caminhar e fazer, é o que vai fazer a diferença na vida da gente. É uma coisa simples, muito simples de entender. Esse tópico aqui, né, é simples de entender. Essa luta da carne contra o espírito é simples de entender. Mas tem pessoas que não entendem, ou faz que não entendem, e tem pessoas que deixam, por ser tão fácil de entender, deixa escorrer à vontade e não entende, e não faz aquilo que Deus quer que seja feito. Meus irmãos, a minha palavra é simples. Eu vou terminar aqui, porque os outros tópicos, né, desse terceiro capítulo aqui, eu quero que o irmão Liel comente. Meus queridos, não venhamos nós a ficar perdendo tempo na casa de Deus, na frente do rádio, certo? Aí, escutando essas escolas que nós damos aqui, ou que é muito bem explanado pelo nosso professor aqui. Não venhamos nós a perder o nosso tempo. Eu estou aqui dando um conselho para os irmãos, falando para os irmãos. A vinda de Jesus está próxima. A eternidade com Deus é verdade. E a eternidade sem Deus também é verdade, certo? E nós, né, felizmente ou infelizmente, temos que nos conduzir espiritualmente com essa carcaça aqui, ó, com esse invólucro, com esse envelope que cobiça as coisas que desagrada a Deus. É um contraste, né? O espírito e a alma clamando por um Deus tão grandioso, e essa carne querendo as coisas que não provêm de Deus, certo? É o ser tricotômico que nós somos: corpo, alma e espírito. O envelope, isso aqui vai poder ser a alma, que é um princípio inteligente que anima o corpo e usa os 5 sentidos na exploração do mundo exterior, e o espírito, que é a sede do nosso relacionamento com Deus, e que é o que é importante para Deus, é o que somos. Você não é esse corpo aí, porque esse corpo você vai abandonar ele e vai receber um corpo transformado, certo? Agora, você é o que está aí dentro, né? A sua alma, né? A sua consciência, aquilo que você aonde você assimila e retém as coisas do espírito, e tem que lutar contra a carne,
Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que Deus nos guarde. Amém? Nós sempre vamos ver construir. Nós estamos falando aqui sobre você ter alguém que você possa conversar. Eu sempre entendi que amigo, você constrói uma amizade. Não é algo que ela cai. Você conheceu a pessoa hoje e ela se torna seu amigo. Não, ele é um conhecido. E conforme você vai lidando, vocês vão se tornando amigo. E conforme isso, eu acredito que a amizade, porque como a gente enxerga para frente, eu consigo me defender daquilo que vem à minha frente. O que está às minhas costas, muitas vezes eu não consigo perceber. E o meu amigo é aquele que está virado, costa com costa. Ele está olhando, guardando a minha retaguarda. E eu olhando, guardando a retaguarda dele. E quando você consegue construir essa amizade, se é melhor dois do que um só. Porque se um cair, o outro levanta. Né? O texto que nos ensina. Então que devemos construir esses relacionamentos, principalmente no nosso meio cristão, relacionamentos sadios, não de interesses. Eu vou me aproximar porque tem algo para me oferecer. Não, relacionamento sadio por aquilo que a pessoa por aquilo que tem, e entendermos que somos irmãos, que temos falhas, não exigir perfeição um do outro, mas que com esse relacionamento, muitas vezes em momentos difíceis, nós possamos se abrir e ser livrado de muitos males. Às vezes uma boa conversa nos tira, às vezes, de um precipício. Um bom conselho de alguém que gosta de nós, muitas vezes nos tira de um precipício. Então devemos ter sabedoria para construir esses relacionamentos. Devemos saber disso. Isso muito pode nos ajudar em momentos difíceis. Os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados, contra as potestades, aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, archai em grego, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, exosai, denotam liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega o termo tanto para os anjos, Romanos 8:38, Colossenses 11:16, como para os demônios, 1 Coríntios 15:24. Investidos de poder. Deste modo, a expressão refere-se a governos, autoridades, tanto na esfera terrestre como na esfera espiritual. Ricardo? Não. Irmão Eliel, quer dizer? Não, tanto faz. Não. O pastor Lucia está chamando o senhor ali fora. Tá. A expressão principados e potestades está relacionada à primazia no poder e liberdade para agir. É a definição do termo. Embora a definição do termo seja essa, nós sabemos que tanto o principado quanto potestade, como a expressão dominadores desse mundo tenebroso, a gente entende que sejam categorias que existam ou hierarquias que existem no mundo espiritual. Eu vou falar aqui um achismo meu. Eu acho, né? Eu penso, é um professor que diz, nunca diga eu acho, diz eu penso. Eu penso que o mundo espiritual é orquestrado pelos demônios, por Satanás, sendo ele perigoso como é, eu penso que os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa natureza pecaminosa é muito pior. É uma inimiga maior do que os demônios que estão lá fora. Eu acho, né? Eu penso, aliás. Por quê? Porque tudo quanto é coisa que existe de ruim acontecendo, aquela guerra no nosso pensamento, pode ser uma seta maligna, pode ser um pensamento que o demônio jogou ali. Acontece. Mesmo cheio do Espírito Santo, a gente é atacado na mente. Não vai dizer que não. Só que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa que cobiça contra o Espírito, ela é terrível. Ela ensina a gente a gostar de coisa que Deus não gosta. E a gente tem que lutar contra essa vontade. Por isso que Paulo diz que a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E a gente vê que há ainda esses principados e potestades do lado de fora. Porque o crente não tem demônio. Mas eles estão do lado de fora mostrando aquilo que nos interessa para nos convencer ao pecado. Por isso que diz que cada um é atraído quando engodado pela sua própria concupiscência. É o engodo, é a isca. É a mesma expressão de colocar uma isca no anzol e jogar na água para o peixe pegar. É a mesma coisa, porque o peixe vai engolir o alimento, a isca, junto com o anzol.
Então eu acredito que a nossa natureza pecaminosa, ela é terrível. Né? A gente vê que Davi derrubou Golias, matou leões, matou urso, e quando chegou diante de si mesmo, ele caiu. E às vezes não é nem um adultério, às vezes é a soberba, porque a soberba procede da queda. Às vezes a pessoa se acha demais, pensa de si mesmo além do que realmente é, porque não consegue se enxergar, não consegue se ver. Aí o resultado é catastrófico, porque a pessoa não vai pedir mais ajuda para ninguém. E eu digo aqui, irmãos, muitos homens de Deus, melhores do que eu, muito mais profundos em palavras e intimidade com Deus, caíram. Quem sou eu para achar que nunca vai acontecer? Eu preciso me cuidar. Porque quando eu penso que pode acontecer, eu cuido. Tem gente que diz, não, comigo nunca. Eu já ouvi gente dizer isso. Eu, Satanás, eu pego pelo rabo e jogo no inferno, não sei o quê. Quando chegou diante de si mesmo, caiu. Porque não teve humildade. Pedro, eu não nego de jeito nenhum. Se tivesse ficado quieto, né, não teria acontecido. Mas ele, Senhor, mas eu insisto. Se todos se escandalizarem, mas eu nunca. E assim às vezes a gente pensa. Mas a melhor maneira de pensar é: eu me coloco debaixo da mão de Deus, na misericórdia do Senhor, que Ele me proteja de quedas. Aleluia. Que Ele nos guarde de tropeçarmos, que Ele cuide do nosso ministério, da nossa família, da nossa vida espiritual, porque o mundo é tenebroso, o mundo é perigoso, a guerra está aí, irmãos, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Só Ele pode guardar seu lar, só Ele pode guardar seu ministério, só Ele guarda seu emprego, seu físico. E se vier alguma coisa no caminho, acredite, Deus estará contigo para te guardar e te proteger. Os dominadores deste mundo tenebroso. A revista Almeida Corrigida emprega os príncipes das trevas deste século. A tradução brasileira cita governadores do mundo dessas trevas. E a Nova Almeida Atualizada mantém as mesmas palavras da atualizada. O termo grego mais usado pelo príncipe é achon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador, e é usada para definir a Beelzebu, o príncipe dos demônios, para Satanás como o príncipe deste mundo, 1 João 12:31, 14:30, e ainda ao príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente, cosmacrator, senhor do mundo, de cosmo, mundo, crateu, dominar. O uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominadoras do mundo das trevas. Como Paulo emprega os termos militares, né? E como isso era importante, era muito visível. O Império Romano foi um exército que dominou e as suas técnicas, e até hoje é utilizado, né? A sua forma de guerrear, de agir, de pensamento, de estratégia, dos ardis. Até hoje isso é estudado e trabalhado. Mudou as armas bélicas e tudo mais, mas a forma como agir. E aqui fala que domina por causa do sistema que se implantou e que você está dentro disso. Você tem que aprender a se defender-se disso, né? Manliel? O que ocorre, na verdade, é uma organização para uma batalha do lado do inimigo. Por isso que ele fala de dominadores, porque existe hierarquia dentro do próprio exército. E alguém acha, irmão Fabiano, irmão Ricardo, que essa expressão dominadores deste mundo talvez fossem também uma insinuação de Paulo ao imperador romano, já que ele era o dono do mundo na época e ele odiava os cristãos. E ordenava a prisão e o assassinato e assim por diante. Mas a gente sabia que por trás disso havia uma hoste infernal batalhando, trabalhando contra aquilo. E assim nós temos que entender, ver também, perceber isso, os níveis de guerra, do macro, do maior para o menor e do menor para o maior, né? Nos relacionamentos entre os crentes, tenta disseminar a discórdia para que haja divisão. Tendo divisão, é destruído a si mesmo. Depois temos essa parte maior, né, mais estruturada, que vai tentar lutar contra a igreja no todo, que muitas vezes nós não entendemos. Aí começa a colocar ministério contra ministérios, né, para tentar se destruir um ao outro como inimigos, através de lançamento. Olha, agora fulano tal falou isso, usando a boca muitas vezes de próprios crentes,
de pessoas que estão perto. Depois nós temos outros dominadores que tentam organizar, como a gente vê no mundo hoje, todas as guerras. Os Estados Unidos se promove por um lado, a Rússia se promove pelo outro, e você não pode atacar aqui porque o outro se levanta lá, e o povo simples, quem não tem nada a ver com a coisa, que acaba sofrendo, né? Então nós devemos cuidar com tudo e observar, e dizer: Senhor, qual é o meu papel e como eu devo agir, e estar seguido debaixo do Espírito Santo para que possamos vencer essa batalha. Os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos estes anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indica aqui a indicada aqui é intrigante. Essas palavras, ou as regiões celestiais, aparecem em Efésios para designar o céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus, onde os salvos estão em Cristo, com Cristo, e onde habitam os anjos eleitos. 3:10. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação convincente é que trata da esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material, paralelo ao nosso mundo, ao mundo espiritual, e que atua e que batalha e que é real. O nosso aqui parece que é real, mas esse aqui passa como uma imagem que hoje está, amanhã não está. Mas o mundo espiritual, ele é real. Está, irmão Ricardo? Veja bem, meus irmãos, como que a Bíblia é enfática, né, em nos mostrar quem é Satanás e o reino das trevas, certo? Como, por isso, o dever da gente está sempre se revestindo, né, buscando um revestimento na palavra de Deus, para poder lutar contra essas hostes infernais. Eu me lembro, uma certa feita, que o pastor Marco Feliciano pregou aqui nos Gideões, e ele desafiou muito o diabo, mas falou, olha, a pregação dele foi um desafio total. E o saudoso pastor, aquele moreninho que morreu no avião lá, Luiz Antônio, tomou a palavra e disse assim, ó: irmãos, vamos orar pelo irmão Marcos agora, porque ele desafiou muito Satanás aqui. E o inimigo, ele usado, né, profeticamente, o inimigo vai se levantar terrivelmente contra a vida dele. E ele não foi entendido nisso aí, e às vezes criticado por alguém. Ah, como é que o diabo vai? Pois quem é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca, né? Mas, meus irmãos, a gente, para entrar nessa área, tem que estar revestido, tem que estar sabendo com quem está lutando, verdade. Não é mesmo? E saber, e eu acredito naquilo que ele disse, e na oração que ele fez, e no livramento que o pastor Marcos recebeu. Eu já quero dizer a conclusão, que depois eu vou só mandar um abraço e já encerrar. Então tá bom. A nossa conclusão: com base nas palavras do apóstolo Paulo, fiquemos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e a seu povo. Então a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é o nosso irmão, e que devemos saber e usar as armas certas, o momento certo que devemos agir. Muitas das vezes o silêncio é uma arma, muitas das vezes o perdão é uma arma, muitas das vezes uma palavra branda é uma arma, muitas das vezes a oração e o jejum é uma arma. Então devemos saber qual usar no momento certo, e para que você possa defender-se e destruir as astutas ciladas do diabo. Muitas vezes no meio da família está sendo tudo destruído, não há uma concordância, há divisão. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que ele nos deu a palavra de reconciliação e o ministério da reconciliação. Então que devemos agir sobre isso,
para que possamos destruir as divisões que muitas vezes ele traz. As palavras torpes não estejam na nossa boca. Não esteja na nossa boca o falar aquilo que nós não sabemos ou aquilo que nós não conhecemos. Procuramos a saber sobre os assuntos, para que depois possamos comunicar. Não falamos do nosso irmão aquilo que nós não sabemos. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Às vezes algo que você ouviu falar vai destruir a vida do teu irmão. Então que devemos analisar e não comungar com as obras das trevas, mas com as obras da luz, que traz paz, vida e vida com abundância. Irmão Ilhéu? É só mandar um abraço para o irmão José Cardoso e da irmã Marlene, lá da congregação de La Torre, e a irmã Marilene e o irmão Valdeci. São os dois casais ali que são bem queridos, me receberam muito bem lá na outra semana, né? Que congrega ali com o pastor Bernardes e a irmã Amélia. E eu quero mandar um abração para eles, tá bom? Para a Débora também, que é filha do irmão José Cardoso e irmã Marlene. E a toda a família da irmã Marilene e irmão Valdeci. Deus abençoe, tá? E também a irmã Ivonete e irmão Amaro, eu estive lá ontem visitando, ela já está melhor. Oramos aqui, né? Ela melhorou bem, já está bem lúcida, feliz e contente. E toda a família lá, o Joyce, a Andressa, né? A Soraya e o Preto também, e todos os irmãos. Tá bom, queridos? Amém. Deus abençoe eles também. Obrigado pela recepção. Amém. Nós trabalhamos junto uma vez, um tempo, em uma loja, eu e o Jairson Machado. Ele está aqui agora ou ele está no Paraguai? Ele mora no Paraguai, mas pela doença da mãe, né, que deu um probleminha, mas ela já melhorou. Aí ele veio com a Andressa, mas eu creio que logo ele já vai voltar. Então, que Deus abençoe os irmãos ali no Rio Pequeno, então. Irmão Jairson. Bom, Ricardo? Amém. Amém. Então vamos orar então, nossas horas se passam. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco, você de perto e você de longe. Que Deus abençoe e que a aula de hoje talvez tenha colocado alguma das armas em suas mãos. Bom, Ricardo, pode fazer a oração para nós terminarmos o nosso culto? Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de neste domingo estarmos aqui. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, pela preocupação que o Senhor tem em nos orientar e nos ensinar. Tenho por certo que os irmãos lá do outro lado do rádio também aprenderam, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Eliel, pela vida do irmão Fabiano, do irmão Will. Senhor, dá-nos um domingo abençoado na Tua presença. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.